caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra e conservam um coração honesto e bom, dão fruto com perseverança. Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento falaremos acerca da sua palavra, e peço eu a Ti, ó Pai, abra os entendimentos, abra, Senhor, os corações dos seus filhos essa noite, para que a palavra sobre essa tribuna venha descer e alcançá-los em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, que se porventura houver algum bloqueio espiritual sobre essa casa, eu te peço no nome de Jesus, para que o Senhor venha lançar por terra toda a astúcia do diabo, toda a arapuca de Satanás, toda a abundância do inferno tentando atrapalhar o teu agir. Em nome de Jesus, lance por terra. E eu te peço, Pai, abra os céus sobre essa casa, e a tua glória, o teu poder e a tua unção venha descer sobre esse ambiente e sacudir as vidas que aqui estão. Eu te peço e te agradeço desde já. Amém e amém. Jesus, se assente glorificando. Queridos, o texto que acabamos de ler é um texto que o Senhor trouxe em meu coração quando me foi sugerido o tema da festividade: e o justo florescerá como a palmeira. Esse texto é muito pertinente à mensagem que acabei de ler com os irmãos. E diante do tema que nos é sugerido, eu quero me pautar dentro dessa passagem. É uma passagem a qual Jesus está ministrando ao coração dos seus ouvintes. E diante da sua ministração, ele se usa, ou melhor, ele se utiliza de um artifício muito comum dentro dos seus sermãos. É a parábola. Parábola, para quem não sabe, ela é uma linguagem figurativa que tem por intenção facilitar o ensino. Jesus é muito pedagógico, sábio, e se utiliza dessa ferramenta para fazer com que os seus ouvintes compreendam e absorvam a mensagem real de Jesus. Esse texto que acabamos de ler trata de um ensino muito a fundo de Jesus, onde ele tem por intenção tratar acerca de um tema central chamado coração. A palavra coração surge na Bíblia Sagrada por mais de 300 vezes, e todas as vezes que essa palavra surge nos textos sagrados, tem por intenção falar acerca do sentimento, da razão do homem, das ações humanas. E é sobre isso que Jesus quer tratar com seus ouvintes. Então agora ele inicia uma mensagem muito afunda a respeito deste tema. Essa parábola tem por intenção fazer com que os seus ouvintes a sigam e tenham a partir disso uma trajetória correta, para que eles alcancem algo bom lá na frente. E diante dessa pequena introdução, eu gosto de me utilizar do evangelista Lucas, narrador deste texto. Por quê? Porque esta parábola é narrada pelos 3 evangelistas sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gosto de Lucas pelo fato dele ser um historiador, e pelo fato dele ser um historiador, ele traz consigo alguns detalhes que acrescentam a mais
o texto, fazendo com que crie-se algumas riquezas e nos ajudam a compreender mais a fundo o que de fato aqui está nos expressando. E no início do capítulo 8, Lucas vai dizer que Jesus saía de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando a respeito do reino de Deus. E ele tinha consigo uma companhia comum, que era os seus discípulos. E existia dois tipos de grupos que estavam acompanhando a Jesus e seus discípulos. O primeiro grupo é o grupo que chamamos de multidão. A multidão, quando seguia Jesus, ela tinha por intenção presenciar os milagres de Jesus, as feituras, tudo aquilo que ele realizava através do poder que ele possuía. Era este o motivo maior que fazia com que a multidão seguisse a Jesus. Era presenciar milagre, era presenciar as curas, era presenciar as feituras através do poder de Jesus. Era esse o motivo com que fazia a multidão segui-los. Mas Lucas vai trazer à tona 3 mulheres que compõem agora o segundo grupo que acompanha a Jesus e aos seus discípulos. Essas 3 mulheres são mulheres que estão acompanhando a Jesus, porque certa feita Jesus havia operado milagres na vida delas, porque certa feita Jesus havia repreendido espíritos malignos da vida daquelas mulheres. E diante disso, através do que Jesus realizou na vida de Maria Madalena, de Joana e de Susana, elas foram tão impactadas pelas feituras de Jesus em seu favor, que elas agora o seguem, e seguindo a Jesus e os seus discípulos, elas também os servem com os seus bens, porque tamanha foi a realização de Jesus em favor delas. Mas por que eu fiz questão de mencionar 2 tipos de grupos? Porque o primeiro grupo só está interessado no que Jesus faz, enquanto o segundo grupo experimenta do que Jesus faz, mas compreende a necessidade de segui-lo para ouvi-lo. Por que eu digo isso? Porque vivemos num tempo onde pessoas vêm até a casa do Senhor para presenciar, para receber, para ver todo mundo rodar no manto, receber o seu milagre e ir para casa. Mas dentre tantos que estão preocupados apenas com barulho e bagunça, existe um grupo que compreende a necessidade do poder, que sabe da importância do que Jesus faz, mas também tem a consciência de que precisa vir para ouvir e aprender, porque através do que se ouve, se aprende, e eu aprendendo, tenho a minha vida moldada pela palavra proferida por Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é sobre este grupo que eu quero me basear para aplicar algo muito importante para nós essa noite. Por que eu digo isso? Porque no inferno vão ter muitos que um dia presenciaram cura e milagre de Jesus. Assim também como no céu haverá pessoas que nunca sequer foi curada, que nunca sequer recebeu o seu milagre, mas foi atenta à palavra de Jesus, foi atenta aos ensinamentos de Jesus, porque é através da palavra que alcançamos a nossa salvação. Diante deste povo, Jesus agora começa o seu sermão. Essa parábola é muito interessante,
Porque Jesus, quando fala-se dela, ele tem muito adendo, muito apreço por ela, e faz questão de apresentá-la, de explicá-la e de aplicá-la. Porque na maioria das parábolas proferidas por Jesus, ele apenas recitava-as, mas ele vai detalhá-la, para que de forma funda eles entendam o que de fato Jesus quer passar a eles. Então agora ele começa o seu sermão. E o semeador saiu a semear a sua semente. E a semente que o semeador possuía, ela cai sobre 4 tipos de terra. A primeira terra é a terra à beira do caminho, ou também terra seca. Quando a semente sobre ela cai, vem o pássaro e rouba a semente que sobre ela está. Por quê? Porque ela é tão seca, porque ela é tão rígida, que a semente não consegue penetrá-la, e fica sobre ela de forma superficial, dando fácil acesso ao pássaro para roubar a semente que sobre ela está. A segunda terra é chamada de terra rochosa. É uma terra que aparentemente é boa, aparentemente é adequada, mas no seu oculto se encontram rochas. Então quando a semente sobre ela cai, até penetra, até vai a fundo nesta terra, mas a semente, quando começa a brotar, vai se deparar com rochas ocultas nesta terra. E as rochas agora começam a impedir a produção dessa semente. Ela até cresce, até começa a dar frutos, mas por conta dos empecilhos ocultos que impedem a produção da raiz, no primeiro vento, essa planta ou esta árvore vai cair, porque não tem sustentabilidade. A terceira terra é a terra espinhosa. A terra espinhosa, a semente também sobre ela vai cair, e quando essa semente começa a crescer, o seu crescimento começa a ser interrompido, pelo fato do espaço ser ocupado por espinhos que a machucam, que a impedem de crescer, que interrompem a sua produção, logo proporciona-lhe a morte. Não cresce, não avança, porque essa terra tem espinho. Não é uma terra ocupada pela boa semente, simplesmente não, mas é uma terra que compartilha o seu espaço com aquilo que lhe mata. A quarta terra é a terra adequada, é a terra que Jesus aprova, é a terra que sobre ela a semente vai cair, e por ela ter umidade, por ela ser uma terra adequada, saudável, ela vai produzir, ela vai crescer, ela vai frutificar e dará bons frutos. Jesus então está apresentando esta parábola, se utilizando de algumas figuras, dentre elas o semeador, a semente e as terras. E essas 3 figuras, Jesus posteriormente vai dar significado a elas. Primeiro, o semeador é qualquer um que está de prontidão para lançar a semente. Eu estou na posição de um semeador neste momento. O que é a semente?
A semente, Jesus vai chamá-la de palavra. Glória a Deus, aleluia. O que são as terras, Rafael? O coração. O semeador saiu para lançar a palavra e lançou sobre 4 tipos de corações. Existem então 4 tipos de coração, e apenas um Jesus aprova. Dentre os 4, 3 ele rejeita, e apenas uma dessas 4 é o coração que trará frutos, é o coração que florescerá, é o coração que vai expor resultados. O primeiro coração é o coração à beira do caminho. A terra à beira do caminho é uma terra onde muitas pessoas caminham sobre ela. Eu não sei se por aqui tem, mas na minha cidade tem muita. Sabe essas ruas de terra batida, que não cresce grama? O motivo da grama não crescer é pelo fato dela ser muito frequentada, pisada, passada por cima. Então este coração, que muitas pessoas passam sobre ele, é o coração de fácil acesso. Qualquer um chega, qualquer um acessa, qualquer um está neste coração. E pelo fato de qualquer um acessá-lo, as decepções são evidentes. As decepções fazem com que o coração rejeite a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O coração que Jesus rejeita de primeira instância é o coração que tem mais acesso por homens do que acesso por Ele. Glória a Deus, aleluia. É o coração que para as moças muitos moços acessam. É o coração que para os moços muitas mulheres acessam, que alcançam o nível de coração frustrado. E Jesus vai dizer que este coração, a palavra sobre ele cai, mas vem o diabo e arranca a palavra sobre ele. Você está entendendo da importância de você blindar este coração aí? Deus tremendo, aleluia. Tu está abrindo ele para qualquer um, filha. Tu está abrindo ele para qualquer um, rapaz. Esse coração é exclusivo dele, ele tem ciúme de você. Oh glória, eu vim aqui pregar para alguém para dizer o seguinte: Satanás está louco para roubar a palavra deste coração, mas em nome de Jesus, entenda, o nosso coração precisa ser exclusividade da morada de Jesus. O segundo coração é o coração rochoso. Aparentemente é tudo certinho com ele, a palavra sobre ele até cai, o fruto começa a crescer, a planta começa a gerar, aparentemente não tem nada de errado com ele, cresce, tem aparência, você é didático, até fica famoso, tem suas fotos estampadas em diversos cartazes do país, sou glória, tem seu nome na boca do povo, suas redes sociais estão bombando de seguidor, não importa se é comprado, suas fotos têm centenas e milhares de curtidas,
seus vídeos possuem muitas visualizações, mas sabe aonde nota quem é crente de verdade? É no momento da prova, porque o vento vai soprar, a luta vai chegar, a dificuldade vai bater na porta, e é aí que a gente vê quem vai de fato permanecer de pé. É por isso que quando olhamos lá para fora e olhamos para a mídia gospel, pessoas caindo, pessoas se desviando, pessoas se deturpando, são pessoas que até cresceram, mas não possuem raiz. São pessoas que até conseguem a fama, mas não têm raiz na palavra de Deus, porque quem é enraizado na palavra, vem o vento, vem a prova, vem a dificuldade, e ainda permanecem em pé. Por quê? Porque tem palavra. Quem tem palavra enraizada no coração, Satanás se levanta, o vento assopra, a prova bate na porta, tem traição, tem mágoa, tem açoite, tem calúnia, tem falsidade levantada, mas o crente continua indo para a igreja, o crente ainda continua na perseverança, porque ele bem compreende que a sua confiança não está em homens, que a sua confiança não está em bens, mas está em Cristo Jesus. Abaixo, eu sinto uma graça em nosso meio nessa noite. É o tipo do coração que não floresce como a palmeira e não cresce como o cedro. É por isso que o salmista, no número 92, no verso 12 e 13, ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro. Porque o cedro é uma árvore que me chama muita atenção, porque o crescimento dela é por baixo primeiro. Para que o cedro comece a aparecer, antes toda a sua raiz precisa crescer. Então, no Salmo 92, no verso 12, aqui está a lição para o coração que Jesus apresenta dentro dessa parábola. É o coração contrário do Salmo 92. É o coração contrário do Salmo 92, verso 12. Não é um coração de um justo, mas é um coração deturpado, porque o coração do justo, glória, vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro. Eu tenho um recado para alguém aqui essa noite, que talvez esteja vivendo um momento deturpado na sua história, mas eu tenho uma palavra do céu para direcionar a sua vida. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que seu casamento ainda existe? Sabe por que a sua família ainda está viva? Porque tem um Espírito Santo de vida em você. Por glória, tem um Espírito te sustentando, tem um Espírito te permanecendo de pé. Glória. O terceiro coração que Jesus rejeita é o coração espinhoso. O coração espinhoso é aquele que até recebe a palavra sobre ele, e os espinhos Jesus vai chamá-los de paixões terrenas. Irmão, não sou eu que estou falando coisa da minha cabeça, eu estou só recitando o que Jesus falou. Glória a Deus, aleluia. Fica bravo comigo não. Quando a palavra sobre este coração cai, os espinhos que o compõem nesta terra fazem com que a palavra não frutifique, e os espinhos vão ferir este crescimento. Como eu bem disse,
Jesus vai chamá-los de paixões terrenas. São cuidados e riquezas e deleites da vida. Sabe o que é isso? São coisas que os homens dão mais prioridades para o ego, para os deleites, para os prazeres terrenos. É o tipo do crente que não lê um versículo no mês, mas maratona uma série em uma semana. É o tipo do crente que não ora não sei quanto tempo, só ora forçado na igreja. Olha lá, fica de olho aberto, mas o dedinho não para de subir para cima, óbvio, o seu celular. Tu passa mais tempo no entretenimento do que de fato se envolvendo com o que importa. Tu és tremendo, meu Deus. E pelo fato da não valorização das coisas de Deus, a palavra sobre você cai, mas não cresce. Aí ainda fica se questionando, porque minha vida não vai para frente, porque essa luta eu ainda não venci, porque essa dificuldade não acaba na minha vida. Aleluia. Mas o Senhor me trouxe lá de Lorena para chamar a sua atenção em dizer: comece a valorizar as minhas coisas, comece a dar prioridade para mim, comece a me colocar no centro da sua vida, que o seu problema eu vou solucionar, que nessa causa eu vou entrar e vou lhe conceder a vitória. Começa a dar prioridade para a minha palavra, que eu vou atender os seus pedidos, que eu vou atender o seu grito de socorro. Quer me dar a cérebro na mandoléria. Tu quer crescer como a palmeira, tu quer florescer como o cedro. Então, em nome de Jesus, valorize a palavra que em você é lançada. Abaixo de que me dar a cérebro na mandoléria. E de caiamando, rebe dai a cérebro na mandoléria. A igreja só está de pé porque ela valoriza a palavra. Choramando, rebe dai a cérebro. Nero, imperador romano, não conseguiu parar a igreja com todas as suas armadilhas satânicas, porque a igreja era pautada na palavra. Oh glória! Deixa eu lhe dizer uma coisa. Certa feita a peste negra atacou toda a Europa. Para quem não sabe, matou mais que o Covid-19, mas não parou a igreja. Por quê? Porque a igreja estava pautada na palavra. Aí lá em 2019, a Covid-19 açoitou o nosso planeta, mas cá estamos nós. Por quê? Porque tem palavra, e é a palavra que nos sustenta diante da dificuldade. E vou mais a fundo: a esquerda não vai parar a igreja, o governo satânico do PT não vai parar a igreja, porque aqui tem palavra. Oh glória! Ideologia de gênero não vai parar a igreja. Ideia do inferno que vão tentando introduzir nas nossas crianças não vão parar a igreja do Senhor, porque na cabeça dos nossos filhos, no coração da igreja do Senhor, vai ter palavra ministrada, vai ter ensino inspirado. Satanás vai tentar, mas vai ter que partir em retirada, porque vai ter palavra viva florescendo.
coração aprovado. É o coração sadio, limpo. E quando a semente sobre ele cai, quando a palavra sobre ele é lançada, ele cresce. E Jesus vai ressaltar um detalhe muito interessante. Vai dar um crescimento de 100 por 1. Esse termo, quando encontramos na Bíblia Sagrada, é um termo que aponta para uma grande prosperidade. É um termo que se utiliza para uma grande colheita. Para você ter noção, em Gênesis, Isaac teve uma colheita de 100 por 1. E a Bíblia vai dizer que ele enriqueceu. Tamanho foi o crescimento, tamanho foi o resultado, que toda a sua vida foi transformada. Eu quero chamar a sua atenção neste momento. É fácil? Não é. É fácil florescer como a palmeira e crescer como o cedro? Não é. Se fosse, nós nem estaríamos aqui. Mas mediante a todas as dificuldades, existe uma palavra de esperança lançada à igreja do Senhor. Em Romanos 8, verso 18, Paulo vai dizer: grandes são as aflições deste mundo presente, mas nenhuma delas se comparará com a glória de Cristo que em nós há de ser revelada. Em João 6, versículo 33, Jesus vai ensinar dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, em mim tenham paz, eu venci o mundo. Você consegue perceber que Jesus está se utilizando do verbo vencer no passado? Eu venci. E as aflições que te esperam, elas são futuras, mas a vitória eu já lhe dei no passado. Então, antes da prova chegar na sua vida, oh glória, quem vai pegar isso aqui? A vitória já está garantida, e aquilo que um dia Jesus derrotou por nós não pode nos derrotar. Quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, é Jesus dizendo para alguém: a minha vitória é garantida. Urabacando que me daria cérebro na mão do Lélia. Oh glória. Para eu caminhar a conclusão agora. Consegue me ajudar aqui, bênção? Lucas 15. Perdão, João 15. Aleluia. Talvez você essa noite não esteja com o seu coração adequado a receber a palavra. Aleluia. Talvez você se encontre com o coração exemplificado por Jesus neste momento. Talvez o seu coração neste momento esteja seco, porque muitas pessoas a acessaram e machucaram você. Talvez o seu coração seja rochoso, oculte problemas que ninguém sabe, só você e Deus. E por conta desses problemas, a sua vida parece que não anda para frente. Talvez tenham pessoas com corações espinhosos,
que não conseguem dar prioridade à palavra. Eu não quero julgar vocês, porque é difícil se libertar destes problemas, é difícil se desvencilhar dessas causas que nos atrapalham. Aleluia. Não é fácil ser bom, não é fácil ser correto, não é fácil ter um coração adequado. E é por isso que eu me pauto em João 15. E Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o... Aleluia. Alguém aqui sabe o que significa ser lavrador? Não precisa me responder. Eu explico para quem não sabe. O lavrador é o responsável por preparar a terra. Aleluia. É o responsável por limpar a terra. É o responsável de tornar a terra adequada para quando a semente cair sobre ela, cresça. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é esse lavrador? Deus tremendo. Aleluia. Eu sinto ele em nosso meio essa noite. E algo divino ministra no meu coração, dizendo que ele está limpando corações essa noite. Eu sinto a mão do lavrador indo de encontro a vidas essa noite. Urabacando Keminariassé, aquilo que você não consegue liberar perdão, o lavrador está visitando hoje e tornando o seu coração apropriado. Aquilo que você não consegue se desvencilhar, o lavrador está tocando e tirando e arrancando, porque eu tenho uma palavra profética para alguém. Tu vai crescer, tu vai crescer, tu vai crescer, tu vai prosperar, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, mas o lavrador está na casa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Churabacando caminaria serepina mandoléria. Edecai suidecominaria serepina maitodequeria. Eu vejo uma mão sobrenatural purificando vidas essa noite. Eu vejo uma mão sobrenatural arrancando todos os empecilhos de crescimento. A palavra está descendo e vai ter prosperidade, vai ter florescimento, vai frutificar. Ele te toma pela mão, ele toca no seu coração neste momento. Toda mágoa, toda frustração, Satanás, tu tentou lançar ansiedade neste coração aí, tu tentou lançar depressão nessa vida aí, mas o lavrador está arrancando com raiz e tudo. Urabacano caminaria séria, minha mãe, eu quero. Enquanto a maioria diz, essa geração está perdida, hoje Papai do Céu me levanta sobre essa igreja para dizer, está perdida não, ainda tem os remanescentes, ainda tem uma geração que trará impacto para esta terra. Só quem faz parte dessa geração, levanta a mão e a glória da glória glorifica, porque Ele está presente essa noite. Vai florescer, vai
florescer, pastor Pedro. Vai florescer nestes jovens. Vai florescer nessa igreja. Urabacai manchode kebidaria seremina mandolé. Vai florescer, porque tudo aquilo que Satanás plantou, o lavrador está arrancando. Para eu entregar este microfone, eu quero fazer um convite a alguém essa noite. Posso orar, pastor? Posso. Tem um lugar aí para mim, Valão? Tem alguém essa noite que precisa voltar aos caminhos do Senhor, porque Ele está te chamando. Tem gente que diz o seguinte: quando eu estiver pronto eu vou. Mas tu nunca vai ficar pronto sozinho. Por isso que o Papai do Céu diz: venha como estais, porque quem te faz ser pronto sou eu.
irmão? Amém. Fala o segundo amém? Amém. Aleluia. E o terceiro? Amém. Graças a Deus.